Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, dando continuidade a esse projeto de leitura mensal e mergulhando ainda neste mês dedicado à Sagrada Escritura, trago para vocês nesse dia a palavra que está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 2. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Amados irmãos, essa graça a qual fala o texto é o poder de Deus que se manifestou na encarnação de seu Filho Jesus. É esse poder de Deus que manifestou-se na encarnação, manifestou-se na paixão, na morte, na ressurreição, e irá se manifestar na segunda glória, na segunda vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, meus amados irmãos, veja que leitura tão profunda. Olhando para essa leitura, olhando para esse texto, eu percebo o quanto nós somos ingratos com Deus, o quanto nós desprezamos esse mistério de salvação, o quanto nós fomos desobedientes, nós que estávamos sentenciados por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Estávamos sentenciados ao inferno, mas Deus não desistiu de nós. Deus não desiste dos seus. E Ele manifestou-se. A sua epifania, Ele manifestou-se com o seu poder, que é fonte de salvação para todos os homens. E quando nós pensávamos que não tinha mais jeito, Ele envia o seu Filho. Veja só, meus irmãos, o ser humano, nós humanos, nós temos uma tendência natural, um gosto, uma vontade pelo pecado. Aí ele vem dizer assim, o texto vem dizer assim, que veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ele deixou os seus ensinamentos, ele deixou a sua palavra para que a gente pudesse vencer a todo esse instinto carnal, para que a gente pudesse vencer a todas essas paixões que arde, que queima, que impulsiona o homem cada vez mais a adentrar no pecado. Ele deixou essa palavra. Aí eu lhe pergunto, como podemos vencer hoje essas paixões? Com tantas propostas mundanas, com tanto investimento do inimigo contra os filhos de Deus, conhecendo a sua palavra, porque aqui está, meus irmãos, toda a vontade de Deus para nós, toda a vontade, porque Deus, Ele nos chamou a viver a santidade, porque nós não conseguimos viver essa santidade, porque nós não conhecemos a sua palavra. Nós não conhecemos, nós ignoramos esse mistério de encarnação, esse mistério
de morte, o mistério da ressurreição, e nem nos importamos, não investimos, não procuramos estar prontos para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, estar pronto para quando Ele vier em glória, porque essa será uma grande definitiva manifestação, epifania do nosso Deus, quando o Senhor vier definitivamente em glória. Entendeu, meus irmãos? Então, existe aquele que tentou nossos primeiros pais para o pecado, aquele que é pai da mentira, aquele que é o fundador do pecado, que criou o pai do pecado. Ele conhece nossas fraquezas e se esforça, ele faz de tudo, ele sugere, ele faz de tudo, meus irmãos, para que desperte em nós paixões impuras no nosso coração. Veja que nós somos maliciosos, nós somos orgulhosos, nós somos ciumentos, invejosos, nós odiamos uns aos outros. E quem é que investe, quem é que desperta em nós tudo isso, senão o inimigo das nossas almas? Mas por quê? Porque falta em nós interesse de conhecermos a palavra, porque a palavra de Deus, ela alimenta, ela ensina, ela conduz. Entendeu, meus irmãos? Veja só, houve um tempo em que nós fomos enganados e escravizados por toda espécie de paixão. Naquele tempo, quando o Senhor olhou e disse, não vai ficar assim. E o seu filho, ele disse, Pai, eu vou para o alto da cruz, porque eu não quero perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. E Jesus, no alto da cruz, derramou até a última gota do seu sangue. Ele cumpriu com tudo o que ele prometeu. Cabe a mim e a você, meus irmãos, a buscar, a se alimentar desta palavra, a buscar os ensinos que essa palavra traz para nós, as armas que essa palavra nos oferece para renunciar a toda impiedade, a todas as paixões e a viver neste mundo sem pertencer a ele, como disse Jesus Cristo. Viver nesse mundo com sobriedade, com justiça, com piedade, equilibrado. Viver nesse mundo sem se deixar enganar, sem se deixar escravizar pelo que o mundo nos oferece. O Senhor disse que o mundo nos odeia porque odiou primeiro a Ele. Por isso, meus irmãos, não é apenas no mês de setembro que nós devemos mergulhar nessa palavra, que nós devemos beber da palavra de Deus, mas todo o tempo da nossa vida, porque a nossa salvação, a nossa volta para a casa do Pai, depende do nosso interesse. Porque, meu Deus do céu, nós somos muito desinteressados por esse grande mistério de Deus, pelos efeitos do poder de Deus. Minha gente, Deus é poderoso suficientemente para fazer, mas nós ignoramos, nós desprezamos. Os efeitos da palavra de Deus estão aqui para que eu e você possa viver, possa aproveitar. Entendeu, meus irmãos? Essa graça de Deus não é para ser vivida de forma exclusiva, não, mas para ser proclamada, para ser testemunhada a todos. Ele disse que veio, que deseja que todos conheçam a salvação, a verdade do Evangelho. Essa é a obrigação nossa que somos igreja. Eis o que devemos ensinar, pregar e defender com autoridade a palavra da salvação, a graça de Deus, o poder de Deus. Hoje nós colocamos nossa confiança no dinheiro, no prazer, no luxo, no poder e esquecemos que a última palavra é de Deus, meus irmãos. Por isso, meus amados irmãos, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, misericórdia da minha ignorância, misericórdia do meu desprezo para com a tua graça para comigo, para com minha família. Senhor, que esse verbo, a tua palavra é esse verbo, é o teu logos, é o teu
filho que fala comigo, Senhor. Dai-me a graça, meu Deus, de me alimentar dessa palavra e alimentar aqueles que convivem comigo, aqueles que estão em minha volta. Senhor, tira toda a minha cegueira espiritual, toda a minha surdez, amplia meu entendimento para que eu possa usufruir, fazer uso da tua graça, fazer uso dos efeitos do teu poder. E um grande efeito do poder de Deus, meus irmãos, na nossa vida, dessa graça, é a gente viver a vocação, a nossa primeira vocação, que é ser santo. Pois o Pai disse: sede santo, porque eu que sou Deus, sou santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.